Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Mel Ferraz e você está no canal da Tag Experiências Literárias. No vídeo de hoje vamos conversar sobre o livro de julho da Tag Curadoria, O Mapeador de Ausências. Aqui um livro inédito enviado com todo carinho pela Tag, do escritor Mia Couto. E que honra que nós temos aqui de receber esse livro em primeira mão, não é mesmo? Para a leitura dele. Esse que é o escritor tão consagrado e que tem obras maravilhosas aí. Eu digo para vocês que foi uma felicidade e tanto ler essa sua obra, especialmente essa, porque seus temas abordados são tão importantes. Tenho que deixar aqui logo de início o aviso de que esse vídeo contém spoilers, porque aqui vamos conversar tranquilamente sobre os acontecimentos do livro do começo ao fim, sem termos medo de ser feliz. E isso de podermos conversar sobre o livro inteiro é realmente interessante nesse caso, porque O Mapeador de Ausências tem muitas camadas interpretativas, coisa que eu gosto demais de ver na literatura. Não é uma história simples, de começo, meio e fim apenas. Ela se passa em basicamente dois períodos, 2019 e em 1973, e traz aqui uma composição de lembranças que não são apenas do protagonista Diogo Santiago. Bom, vamos lá falar sobre a primeira camada, que é a mais superficial e que traz como história 2019, quando justamente Diogo Santiago, um escritor já muito famoso, ele vai voltar à sua terra natal, a cidade de Beira, para ser homenageado. Porém, ele sofre de uma doença e eu já vou abrir aqui para ir destrinchando algumas passagens com vocês. Eu vou ler agora na página 14, quando ele diz assim: "Eis a minha doença. Não me restam lembranças, tenho apenas sonhos, sou um inventor de esquecimentos." E aí na próxima página ele ainda vai ressaltar isso: "Estou doente, sou um escritor que perdeu a capacidade de ler e de escrever." Essas informações são dadas pra gente no começo do livro, mas aos poucos elas vão fazendo cada vez mais sentido. Além dessas festividades, acontece de Liana, a mestre de cerimônia, acabar deixando com ele uma série de documentos que vão remexer no passado da família de Diogo. Esse passado é justamente o segundo tempo que temos no livro, a década de 1970, especificamente o ano de 1973, em Moçambique, quando acontecem coisas importantes ali para o país. Nós temos aqui uma figura importante, que é o pai do Diogo, o Adriano Santiago, também um escritor muito aclamado, muito mais por conta de sua poesia. Vejam aqui esse poema que abre o segundo capítulo do livro na página 28, de autoria de Adriano Santiago. Ele diz que a maior ignorância não é não saber ler, contar ou escrever, como seu filho tinha dito no primeiro capítulo. É não conhecer a razão de se estar vivo. Parece-nos que é justamente isso que nosso protagonista, Diogo, vai acabar fazendo ali a partir do seu retorno. Tentar entender a razão de se estar vivo, o que também vai fazer cada vez mais sentido, e ao final vemos que ele acaba mentindo de certa maneira sobre o porquê de estar ali. Ele diz a todo tempo aqui que ele retornou, além de tudo, para saber sobre o seu primo, que é Sandro, e também sobre o passado de sua família. E que ele fez isso como uma prescrição de seu médico. Só que depois a gente fica sabendo que seu médico prescreveu justamente o contrário, que ele não viajasse, já que ele tinha tentado suicídio. Mas isso e tantas outras coisas só ficamos sabendo ao final do livro, quando Oscar Campos, o avô de Liana, vai revelar para o Diogo que ele ligou diretamente para o médico e soube da verdade. Nos dias que se seguem, Diogo, em posse desses documentos tão importantes, vai tentar reconstruir o passado de sua família, do qual ele faz parte, para justamente escrever um livro e tentar a sua busca. E como não poderia deixar de ser, o seu pai, o poeta considerado subversivo, é a figura central aqui, sobretudo nessas lembranças, que vai levar nós, leitores, ao passado junto das narrativas, porque os capítulos eles são intercalados justamente com os documentos que ele agora lê. Então, em um capítulo temos a narrativa de Diogo e no próximo nós temos uma série aí de textos, né, que são justamente esses documentos, e são esses capítulos de textos
de documentos que vão relembrar a década de 1970. É justamente esse passado sendo recomposto que vai dar pra gente aqui a nossa segunda camada interpretativa. Nela aparece muito a figura de Sandro, o suposto primo do Diogo, que na verdade é o seu meio-irmão, porque o pai, falível até dizer chega, né, um cara mulherengo, ele teve com outra mulher esse outro filho, que foi inclusive assumido por Virgínia, a esposa dele e a mãe do protagonista. Virgínia Santiago, para mim aqui, foi uma luz que me veio enquanto personagem. Ela que sofreu tanto na mão desse seu esposo, que ela amava demais. Essa personagem mexeu demais comigo. Tem um momento no final do livro que é sugestionado aqui que ela contraiu doenças venéreas por conta desses casos de seu esposo e que quase não conseguiu ter filhos por conta disso. Vocês imaginam o que ela precisou passar por conta de uma sociedade patriarcal como a do livro, que vemos os traços patriarcais em vários outros momentos, com várias outras personagens femininas também. Não só com personagens femininas, nós temos aqui na página 283, além de durante o livro inteiro, um destrinchar sobre a sexualidade de Sandro, porque ele não é heterossexual e, portanto, sofre o preconceito de diversas partes da sociedade, de todas elas basicamente, inclusive o próprio Adriano considerava que ele tinha uma doença, e muito me doeu quando eu li na página então 283, quando seus superiores hierárquicos moçambicanos souberam de suas inclinações, Sandro foi perseguido pelo partido. Para salvar as aparências, obrigaram-no a casar com uma camarada que ele mal conhecia. Inclusive, o personagem de Sandro vai colocar pra gente aqui momentos importantes pra gente entender a escrita de Mia Couto, que ela muito mais sugere do que deixa tudo explícito. Então, aos poucos, vamos juntando as peças e formando esse quebra-cabeça. Essa, com certeza, é uma escrita para um leitor muito atento, muito sagaz, que pega as coisas de maneira perspicaz e vai juntando tudo. Agora, com certeza, como uma terceira camada interpretativa, nós temos aqui a história de Moçambique, não apenas a que se passa em 1973, mas também a de 2019. Na década de 70 houve um movimento de independência, porque Moçambique era uma colônia de Portugal, assim como nós também o fomos, e as forças políticas ali envolvidas em massacres e em tanta dor e morte e sofrimento está aqui a todo momento, sobretudo nos documentos resgatados. Agora, em 2019, ocorreu realmente um ciclone que devastou o país em termos de número de mortes, mas também de desastres, né, que ocorreram aí, que devastaram cidades mais cidades, inclusive Beira. Vamos falar da quarta camada agora, a história de Liana. Quando ele conhece essa personagem, ele acaba passando bastante tempo com ela, se relacionando com ela, mas também percebendo que ela própria está reconstituindo o seu passado. Descendente direta de um fascista, de um genocida, ela carrega em si essa história de sua família, mas mais do que isso, nós temos aqui a figura de sua mãe, Almalinda ou Ermelinda, e aqui na própria ambiguidade do seu nome também já nos traz muito dos embates que existiram na história de Moçambique. Essa sua mãe esteve envolta no que para mim foi a maior trama do livro, assim, a mais complexa, vamos dizer. A história de Liana, que é a história de Almalinda, sua mãe, vai se entrelaçar justamente essa terceira camada, que é a da história do país, sobretudo na década de 70. E é aqui que entram as simbologias e os traços fantásticos que existem na narrativa, nas histórias e enredos de Mia Couto, e que muito vão fazer referência à cultura do país. É muito bonito ver como as histórias, muitas vezes elas parecem lendas, de tão fantásticas, de tantos traços aí, que não necessariamente estão fincados e arraigados no real, sobretudo quando ligados à terra, à água. Nossa, água aqui, o rio é muito importante, o mar é muito importante. Nisso nós temos, por exemplo, figuras como as dos pescadores, muito importantes no livro também. E vocês pensam que as camadas acabaram aqui, né? Pois estão redondamente enganados. Nós temos uma última camada aqui que eu juntei, poderíamos pensar em outras tantas, mas uma última camada que eu quero abordar com vocês, que é os limites entre o real e o que é ficção. Que nós temos até mesmo no início do livro a nota do autor dizendo
que, por outras palavras, neste livro, nem gente, nem datas, nem lugares tem outra pretensão que não a de serem ficção. Porém, a ficção, ela foi inspirada em pessoas e episódios reais. Temos em mãos, gente, um livro que Mia Couto compôs pensando em uma homenagem à Beira, ao seu país, mas também reconstituindo algumas de suas lembranças, como a de seu pai. Justamente sobre o principal ambiente no qual a história se passa, Beira, que também é a terra natal de Mia Couto, o escritor disse que é o lugar aonde ele sempre volta, sempre que tem que nascer. Isso é tão bonito pra gente pensar em termos de o que talvez tenha inspirado a história. É interessante pensarmos aqui no limite entre ficção e realidade na história de vida de Mia Couto, porque isso nos faz pensar no todo também, na história de Moçambique. A importância disso reside no fato de que podemos enxergar esse livro como um manifesto contra regimes autoritários. E assim, eu amo quando literatura vai abordar memória, vai abordar a questão da lembrança, do que o indivíduo consegue rememorar. Porque as memórias também são criações do passado, querendo ou não. E as ausências, as lacunas do passado que não carregamos para o futuro, muitas vezes podem ser interpretadas como presença, o contrário da ausência. Por isso que o título aqui é muito importante, o mapear de memórias. Aqui na primeira camada interpretativa que eu apresentei para vocês, no sentido de que Diogo recebe documentos dos quais ele nunca tinha ouvido falar, nunca tinha lido, as informações contidas ali eram antes ausências, só que elas estavam presentes na história da vida da sua família sempre, né? Sempre esteve. Por isso que aqui nós temos uma colcha de retalhos, e é muito bonito ver que a complexidade do livro se dá no fato de que ele não é composto apenas pela primeira pessoa de Diogo. Cada retalho aqui é uma voz, é uma lembrança. Temos diários, relatórios oficiais, cartas, de tudo um pouco. E claro que temos várias pessoas compondo isso. Não sei se vocês vão lembrar, mas tem uma hora aqui que a Liana, ela vai ouvir um testemunho e aí editar para o Diogo que vai transcrevê-lo. Vejam quantas pontes existem aqui entre a informação inicial e a final documentada. Uma das coisas que eu amei nesse livro e que diz muito sobre a obra do Mia Couto é a questão em torno da poesia. Não apenas um gênero literário, mas um idioma anterior a todas as palavras, é o que temos na página 14. Não apenas em termos de informações versificadas, mas também nós temos poesia aqui nessa prosa. Eu estava comentando sobre a questão histórica e agora com essa ideia da perda dos documentos, que era uma perda possível ali, mas que não aconteceu, então Diogo ele esteve de posse desses documentos e, portanto, do passado, da verdade de sua família. Isso tudo me fez lembrar também, junto aqui, a entrevista concedida por Mia Couto, a revistinha que compõe o nosso kit, a nossa questão brasileira mesmo, o nosso momento histórico-político, em que nós temos esse esquecimento, né, do passado, que é tão perigoso. Sim, esse livro é essencialmente sobre Moçambique, mas aqui os relatos sobre a ditadura salazarista me fez pensar em uma ditadura que ocorreu aqui no Brasil também. Quando nós temos um militar falando na página 85, como vê, senhor intelectual, nós até os brindamos com serviço de manicura. Olhou em redor a avaliar a reação dos outros soldados e prosseguiu. Há camaradas meus que fazem coleção de orelhas, mas isso é uma grande chatice. É preciso deixá-las a secar ao sol. Aqui nós temos o relato de tortura. E não apenas nesse momento, mas em tantos outros, o livro ele me proporcionou essa comparação com a nossa história, do passado e do presente também, com o esquecimento que eu vejo como uma doença aí para tantos. Um aspecto aqui do livro que eu não posso deixar de lado para a gente conversar a respeito é a perspectiva principal ser a de um descendente de colonizadores. Isso fica evidente quando ele reencontra Benedito anos e anos depois. Benedito, que era o empregado de sua família com quem ele conviveu e cresceu, e aqui um negro sobre o qual ele mal sabe. O nome dele, inclusive, ele mal sabe. Ele vai ficar sabendo aqui, já velho. Claro que isso escancara essa sociedade racista, mas não apenas nesse momento, em tantos outros. Essa é uma questão muito importante a ser discutida aqui. Enfim, pessoal, esse livro aqui me foi uma grata surpresa, vou dizer isso. Eu já estava ansiosa quando soube que seria um livro de Mia Couto,
mas foi muito além. Eu encontrei muito mais aqui do que eu esperava. E olha que isso não era fácil, hein? Já que a expectativa estava lá em cima e ela foi cumprida e superada de uma forma assim magistral. Temos muitas questões importantes a serem debatidas hoje em dia aqui no livro, então a sexualidade que não atende à heteronormatividade, também o racismo, a história de um país que não deve ser esquecida, a questão da memória própria, individual, da família, muitas outras coisas que vêm à tona aqui na leitura de um mapeador de ausências e que faz desse livro aqui recheado de camadas que só trazem pra gente discussões enriquecedoras conforme vamos adentrando-as. Aliás, vocês gostaram de Capitães da Areia, um de nossos grandes livros, ter sido citado em uma cena mega importante no livro? Eu achei muito interessante que a oferta desse livro tenha vindo de Oscar Campos, que faz parte do outro lado, é um lado antagonista aqui, de quem estava prestes a morrer, Adriano Santiago. Achei assim bastante simbólico e gostei de ver uma obra como essa aqui nesse momento, como sendo um símbolo também. Bom, pessoal, esses foram os apontamentos que eu separei aqui para conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje. Não se esqueça do seu joinha aqui nesse vídeo, de se inscrever no canal da Tag. Ah, e também comente aqui pra mim se você gostou do livro, porque agora eu tô em comichão, assim, tentando encontrar um leitor de mapeador de ausências, porque já que é inédito, né, eu tô, assim, ansiosíssima pra ter com quem conversar sobre esse livro. Então, bora comentar aqui nos comentários, que eu tô ansiosa real, oficial, pra saber o que vocês acharam do livro. É isso, vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo. Beijão, até mais!